Olá, esta é mais uma aula para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos fazer uma sequência de atividade que tem a ver com o tema de conjuntos numéricos, que está no caderno da cidade de matemática, certo? Bom, vamos lá, vamos a ela. Em aulas anteriores nós começamos a fazer um pouquinho sobre esta página, mas agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos que está na página 36. Nós fizemos uma parte lá, vou ler de novo, não custa nada. Sequência de atividade 1, desafios numéricos. Nessa sequência você ampliará seus conhecimentos sobre conjuntos numéricos, que a gente já viu, né, que é os números que têm algumas características, e relacionando a pertinência de elementos e a inclusão desses conjuntos. Além disso, participará de jogos estratégicos com cálculo mental. Tem uma atividade nessa sequência que envolve jogos. Se der tempo a gente faz, mas se não der é que o tempo está muito curto para fazer atividades diferenciadas, né? Mas vamos tentar. Online, não sei se... Bom, mas vamos lá. Atividade 1. Juliana chegou à escola e comentou com a sua irmã que havia aprendido algumas relações sobre conjuntos numéricos já estudados e que, além disso, conheceu um novo conjunto numérico. Então vamos lá aqui, ó, falar sobre essa parte do novo conjunto numérico. Aqui no diagrama, que está na página 36, nós fizemos uma parte, só que agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Então aí a gente tem como se fosse uma tabela, e nós precisamos identificar cada um desses números, qual conjunto que ele pertence, certo? Lá no meio nós temos o conjunto dos números naturais, coloquei aqui para dar uma lembrada, que é o zero mais todos os positivos. Nós temos o conjunto dos números inteiros, que seria o zero e todos os números positivos e os números negativos, mas sem casas decimais. E nós temos o conjunto dos números racionais, que são os números que podem ser representados na forma de A sobre B. Coloquei exemplo só para vocês darem uma lembrada. Tá? 4 sobre 5 é uma fração. Se você dividir esses dois números, por isso que chama racionais, que a gente divide da razão, certo? Razão em matemática é a divisão entre dois números. E se você dividir esses dois números, você vai chegar no número decimal finito, que é o primeiro, 0,25, também faz parte do conjunto dos números racionais, ou o que a gente viu das aulas anteriores, que é a dízima periódica, que estudamos também, que é um tema chamado de fração geratriz, ou seja, a gente descobrir qual fração que gerou essa dízima periódica. Se é uma fração, obviamente, a dízima periódica pode ser representada numa forma na forma do número racional, forma de A sobre B. Então você vai classificar esses números e pode colocar embaixo do número qual conjunto que ele pertence. Por exemplo, menos 12, ele é natural, ele é inteiro, ele é irracional. 3,1, aí você coloca lá. Alguns estão colocando no diagrama também, vocês que veem como que vocês vão fazer. A raiz de 25, só para lembrar, a raiz é o contrário da potência. Eu preciso achar um número elevado à segunda potência, ou um número multiplicado por ele mesmo, que é a mesma coisa, que vai dar 25, certo? Por exemplo, só para dar uma lembrada, na raiz a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas como é superficial, por exemplo, a raiz de 16. A raiz de 16 ela é 4. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16, certo? Então esse aí dá para calcular, aí o resultado que der, você coloca se é natural, se é inteiro ou se é racional, certo? Bom, 17 sobre 6. 17 sobre 6 é que tipo de número que é. E aí você vai classificar todos eles, vai tentar identificar desta relação de números que tem aí, são 10 números, 2 você não vai conseguir classificar em nenhum desses conjuntos, que é os números, você não vai encontrar um número natural, você não vai encontrar um número inteiro e nem um número racional. 2 desses, certo? Então dá uma olhadinha, vê se tem alguma dúvida, vai perguntando lá no Classroom e tal, tem a opção para tirar dúvidas também, se for o caso, tá? Bom, beleza. Dito isso, sobrará 2 números, os números a gente vai colocar aqui e a gente vai tentar dar uma aprofundada aí, tá?
Jaqueline, ao colocar os números no diagrama, ficou intrigada e perguntou à sua irmã: tem algum número que não tem lugar nesse diagrama? Todos os números pertencem a pelo menos um conjunto numérico? O que você acha? Justifique sua resposta. Bom, dois números que a gente não vai conseguir encontrar, eu vou até usar a calculadora aqui para vocês poderem ver, e eu acho interessante que vocês também o façam, que é duas raízes que não são raízes exatas. Eu vou colocar aqui que a gente dá uma ajustada aqui para vocês poderem ver. Bom, tá a calculadora do computador, ela é um pouquinho parecida com a do celular, só que geralmente quando você faz o cálculo, quem tem sistema Android, a maioria tem sistema Android, você digita primeiro o número para depois fazer a raiz. E aqui no computador e alguns que tem o Windows Phone o processo é inverso, dependendo do modelo, mas a maioria dos Windows Phone, eu só não sei iPhone, que eu nunca mexi em iPhone, não tenho esse poder aquisitivo. Mas vamos lá. Mas ou você digita o número e aperta a função raiz, ou você aperta a função raiz e digita o número. No caso aqui, ó, a função raiz no meu computador seria esse daqui, ó. O 2 aqui é raiz quadrada, que geralmente não precisa colocar o 2, só o sinal do radical é uma raiz quadrada, tá? E aí a raiz de 7, vou colocar aqui só pra gente ver, olha lá, vai dar um número, esse número ele é um número infinito, tá? Não é aqui na calculadora vai fazer uma aproximação. O que a gente percebe? Tem 2, não é um número inteiro, não, e nem natural, certo? E para ser um número racional, ele teria que ter fim ou ser uma dízima periódica, sempre repetir o mesmo número sempre. Então a gente vai perceber que ele não adequa a nenhuma daquelas características anteriores que a gente viu, certo? Ele é um número infinito e ele não repete nunca os algarismos. Ah, mas repete um ou outro. Não, mas quando a gente fala de dízima periódica, se repete sempre o mesmo número sempre, não é isso? Então, esta é a característica aí de um conjunto numérico novo, que nem foi falado lá, tá? Outro número é a raiz de 12, que a gente não vai encontrar lá também alguma situação referente a ela. Olha aí, tá vendo? Vai dar 3,46, tarará, tarará, tarará. É um número decimal infinito que a gente fala e não periódico. Tá? Então esses dois aí, eles entram num outro tipo de conjunto. Os outros todos vocês vão conseguir classificar nos três conjuntos numéricos que a gente estava estudando, certo? Bom, eu coloquei eles aqui e vou dar uma lembrada rapidinha na parte de raiz. Logicamente nós vamos aprofundar que alguns temas do nono ano vai precisar dessa habilidade de calcular raiz de números, tá? Mas coloquei as duas raízes uma aproximação. Então esses dois números aí você não vai conseguir achar dentro do conjunto numérico que foi apresentado até agora, os três, os naturais, o inteiro e os racionais, tá? Bom, e aí é uma característica dos números que a gente vai encontrar, que vai ser o novo conjunto numérico que nós vamos introduzir aqui. Então, vamos dar uma lembrada na raiz, só para a gente dar uma recordada. A raiz de 1 é igual a 1. Por quê? 1 elevado a 2, que é 1 vezes 1, que é a operação contrária da radiciação, é a potência, certo? Então, 1 elevado à segunda potência é igual a 1. 1 vezes 1 igual a 1. Por isso que a raiz de 1 é igual a 1. Aí o que a gente percebe? Os números que não dão uma raiz exata, que seria a raiz de 2 e a raiz de 3, não tem nenhum número inteiro que eu faça elevado à segunda potência que vai dar 1 e que vai dar 3. Tá? Não tem. Números quebrados, vamos dizer assim, que nem vocês gostam de falar. O correto é número não inteiro. Aí, o próximo seria 2. 2 elevado a 2, que é 4, não é isso? Então a raiz de 4 é igual a 2, porque 2 a segunda potência dá 4. Então, dentro desse intervalo que não tem raiz exata, seriam todos números com esse padrão que a gente viu aqui, que são números decimais infinitos. O próximo aqui, ó, o próximo intervalo vai ser 3 elevado a 2, que é 9, não é isso? Então, além do 4, a gente tem o 5, o 6, o 7 e o 8. Todos esses números não vão dar uma raiz exata, tem essa característica parecida com o que a gente viu. Colocando aqui, ó, o 9, a raiz de 9 é igual a 3, porque é 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3 igual a 9. Pegando um próximo intervalo, só para ficar parecido com o que tem aí, todos esses números aqui,
a gente não tem uma raiz exata. Ó. Raiz de 10, raiz de 11, 12, 13, 14, 15. Porque a próxima raiz é 4 vezes 4, 4 elevado a 2, que é igual a 16, que é a raiz exata. Então, a gente tem uma característica desses números que não possuem raízes exatas terem esta característica, que é ter um número decimal infinito e não periódico, certo? Não periódico porque ele não repete. A dízima, ela repete de acordo com o período, igual a gente viu. Bom, dito isso, ele pede para a gente fazer uma parte aqui desses números aqui. Eu vou pedir só para vocês ajustarem, provavelmente na apostila veio com erro, porque a gente pegar o outro texto, ele vai falar dessas duas raízes aí, que é a raiz de 12 e raiz de 7, que aí no caso está 25. Se vocês quiserem modificar, pode modificar, porque senão o texto vai ficar meio sem sentido lá no final, que vai definir esse conjunto numérico aí. Mas vamos lá, você sempre vem com alguns problemas de impressão. Jaqueline percebeu que havia diferença entre os números e observou observou algumas delas entre o 3 sobre 2, que é um número racional, e 17 sobre 6, que também é um número racional, entre a raiz de 12 e a raiz de 7. Coloca a raiz de 7 no lugar desse menos 25, que menos 25 raiz de menos 25 vocês vão conseguir fazer. Bom, o que você acha dessa observação? Justifique a resposta. Então eu coloquei aqui uma resposta possível. Obviamente você pode modificar se você achar necessário, mas o que tem aqui? Eu coloquei aqui, ó, os números menos 3 meios e 17 sobre 6 são racionais. Eles já estão em forma de fração, né? Eles podem ser representados na forma de A sobre B. Os números raiz de 12 e raiz de 7, que é acrescentar lá no lugar, ele não pertence a nenhum desses conjuntos que a gente viu anteriormente, certo? Os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Eles não pertencem a nenhum desses conjuntos, tá? Eu até coloquei ele aqui para ficar com mais sentido, porque a gente vai entender na parte final porque teria que ter raiz de 7 aqui, tá? Porque aí ele vai definir esse conjunto numérico novo que a gente tem aí, ó, tá vendo? Ó? Os números raiz de 12 e raiz de 7, por isso que eu pedi para acrescentar lá, né? São números irracionais. O que significa irracional? Ele não tem uma razão de ser, ou seja, eu não consigo representar um número, esses números que são decimais, infinitos e não periódicos, em uma forma de fração. Então, por isso que ele entra no conjunto irracional. Ele não tem uma razão de ser, certo? Então, aí a gente fala que ele é o que? Ele é uma representação decimal e não apresenta um período e é infinito. Então, ele não vai repetir nunca o número igual a dízima periódica que a gente viu, tá? Ele sempre vai ter uma situação que a gente não consegue observar o padrão, certo? Esses daí que são chamados de números racionais, que basicamente uma maior parte deles são as raízes que não são negativas, que não são exatas. E aí eles pertencem ao conjunto dos números racionais indicado pela letra I. Eu coloquei aqui novamente que geralmente os conjuntos eles têm uma letra assim um pouquinho desenhada, não é o I de alfabeto, né? Mais ou menos esse I aí. Você pode fazer mais ou menos que é o que aparece aí, tá? Então aí é um novo conjunto numérico dos números irracionais, certo? Bom, aí eu vou introduzir esse número aqui, que é o número chamado de número π, que vocês podem também acessar na calculadora. Eu vou abrir para vocês poderem ver que ele é aproximadamente 3,14, 15 e tal, é um número que a gente vai estudar nas próximas atividades, por isso que eu já deixei aqui, tá? Mas inicialmente, vamos colocar ele aqui na calculadora para a gente poder dar uma olhada aqui, ó. Ele também vai ter aí na calculadora aí de vocês, só procurar. O π é uma letra grega que é como se fosse o P do nosso alfabeto, aqui do português, certo? O número π no computador está aqui, desse daqui, mas aí você vê a letra mais ou menos que é um pouco parecida. Então perceba que ele é um número infinito, tá? não tem fim, né? E não periódico, ele não repete, ele sempre vai ter alguma coisa, é diferente da dízima periódica. O número π, a gente fala que é um número irracional também, tá?
além das outras raízes que não são exatas, certo? Se você quiser achar aí na calculadora, pode colocar e depois nós vamos ver da onde que é a origem desse número e tal, mas marca aí na sua apostila para poder relembrar. Bom, continuando aqui na atividade 2, página 37, Juliana completou o que estava faltando, com sua irmã e disse que faltava no diagrama de Venn uma parte para os números irracionais pudesse ser colocado. Por isso, ela apresentou um novo diagrama, mas agora um diagrama completo. Completo entre aspas, tá? Porque depois a gente vai ver que, mas isso para o ensino médio, que tem outro conjunto numérico fora esse daí. Mas o que a gente tinha? A gente tinha um conjunto natural, conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. E a gente percebe que todo número racional, todo número racional pode ser natural também, dependendo da fração. Todo número racional pode ser inteiro também. Mas aí tem uma divisão neste diagrama, que ele vai separar dois grupos, ou seja, ou o número ele é racional, ele pode ser representado numa forma de fração A sobre B, ou o número é irracional, tá vendo? Tem uma divisão aí no meio desse conjunto, certo? Então aí separa os números. Um exemplo é o número π que a gente acabou de ver, ele não é racional. A gente não consegue representar ele numa forma de fração. E aí o que acontece? Juntando todos os conjuntos numéricos, tem esse R aí que vai se referir ao conjunto dos números reais, tá? Eu coloquei ele aqui já no outro diagrama para ver. Então, quando eu quiser falar de todos os números desses conjuntos numéricos, eu uso o conjunto dos números reais. O que seria, que é o diagrama inteiro que está representando lá? O que seria o conjunto dos números reais? Seria eu pegar todos os números racionais, que entra também os inteiros e os naturais, né? Lembrando que pode ser feito dessa maneira, pois que o diagrama fica um dentro do outro. E do lado eu vou ter o conjunto dos números irracionais. Se eu quiser falar dos dois grupos de conjuntos que estão separados aí, eu junto esses dois conjuntos e formo o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R aí, que aí se engloba todos os conjuntos dos números numéricos, certo? Então, é importante marcar essa situação aí, que o conjunto dos números reais é a soma dos racionais mais os irracionais, tá? Bom, dito isso, vamos seguir aqui. Ele fala aqui, ó, a partir do que você aprendeu, e considerando o diagrama de Venn, apresente a inclusão dos números, dos conjuntos numéricos, utilizando o símbolo C. Esse símbolo C, que é uma símbolo que matemática também é leitura de símbolo, significa estar contido. O que significa isso? A gente vai observar o diagrama e vai estabelecer algumas relações entre os conjuntos numéricos, certo? Eu vou colocar uma como exemplo e vou pedir para vocês colocarem mais duas, se quiser colocar mais, porque dá para colocar bastante relações, mas pelo menos mais duas, só para ver se você entendeu. Então, primeiro, eu vou pegar o menor conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais, certo? A gente percebe que o conjunto dos números inteiros, que está representado agora pelo círculo verde, a gente percebe que os números naturais está dentro dos números inteiros, não é? Então a gente pode falar que ele está contido, ou seja, que ele faz parte do conjunto dos números inteiros. Então a gente pode escrever assim, ó, usando a simbologia. O conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Por quê? Pelo diagrama a gente percebe que o N, no conjunto dos números naturais, está dentro do Z, não é isso? Então a gente percebe isso pelo diagrama. Então todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural, porque o conjunto dos números naturais ele é um pouco maior do que o conjunto dos números inteiros, ele é um pouco maior do que o dos números naturais. Então a gente percebe essa relação aí, certo? Você consegue, pelo diagrama, consegue ver várias e várias relações. Por exemplo, se eu pegar o conjunto dos números racionais, que é o quê? Quem que está lá dentro? Tá os inteiros e tá os naturais. Então você pega o conjunto menor, coloca o C e coloca o conjunto maior. A gente percebe, por exemplo, que o conjunto dos números reais, que engloba tudo, dá para fazer várias relações. Eu posso colocar que o inteiro está contido nos naturais, ou nos reais. Posso colocar que o natural está contido
no real. Posso colocar aqui o Q, que é o conjunto dos números racionais, está contido no conjunto dos números reais, e a mesma coisa com o irracional, certo? Tem várias relações. Eu vou pedir para vocês colocarem mais duas aqui, pelo menos para ver se vocês entenderam o diagrama. Então você coloca o conjunto menor na primeira parte e está contido, e vê um conjunto maior. Só não posso colocar, por exemplo, que o conjunto Q está contido no conjunto I. Eles são paralelos, estão um do lado do outro aí, não é? Então ele não está dentro do mesmo diagrama, mas os outros estão. Aí você precisa achar pelo menos mais duas relações, já está ótimo, excelente aí para ver se você entendeu o diagrama. É só olhar o círculo aí, o diagrama é bem didático para poder entender essa ideia, certo? Bom, aí continuando aqui, tem a atividade 3, que vai falar sobre esta parte dos conjuntos numéricos. Tem que estar afiado com esta ideia, principalmente o diagrama, para você compreender aí. E algumas coisas aqui eu coloquei para ajudar vocês, porque é só para classificar se é verdadeiro ou falso. Então vamos lá, atividade 3. Agora foi a vez de Jaqueline desafiar sua irmã Juliana. Ela propunha uma afirmação e Juliana deveria dizer se a afirmação é verdadeira, representada pela letra V, ou falsa, representada pela letra F. Se for falsa, deveria realizar a afirmação, deveria refazer a afirmação, tornando-a verdadeira. Então a gente tem que ver, aqui é verdadeira, não precisa mexer, mas aqui é falsa, a gente vai ter que mexer, tá? Bom, faça você também o mesmo desafio e reescreva no espaço a próxima página as afirmações que são falsas tornando verdadeira. Você pode reescrever ou pode fazer mais ou menos o que eu fiz na minha apostila. Eu peguei e risquei o texto aqui mesmo e só coloquei uma afirmação que venha a ser verdadeira, tá? Mas se você quiser usar o espaço, tem na próxima página. Na página 39 tem um espaço para você fazer as relações. Só as que são falsas que precisa mexer. Então a primeira afirmação é: todo número inteiro é um número real? Lembrando que todo número inteiro ele tem os conjuntos dos números positivos, negativos mais o zero, e o número real engloba todos os conjuntos. Olhando o diagrama lá, que é o real é o completo, o conjunto dos números inteiros representado pela letra Z está dentro desse diagrama? Se tiver, você coloca V, não precisa fazer nada, tá? Agora, se não tiver, aí você precisa arrumar para que torne a parte verdadeira. Bom, todo número real é racional. Então, o que acontece lá? O conjunto dos números reais é o maior. E a gente percebeu que o conjunto do número racional representado pela letra Q, ele é um conjunto um pouco menor, um pouco reduzido. Então, essa afirmação está correta? Se não estiver correta, aí você arruma. Tem N maneiras de fazer essa arrumação aí, né, para que seja verdade essa afirmativa. Tem várias maneiras de fazer, é só você ver, você pode até usar uma das relações que você colocou lá na atividade anterior para recordar aí, se for falsa, tá? O conjunto ó, menos raiz de 4 é um número irracional. Lembrando que uma das características do número irracional é uma raiz que não é exata, tudo bem? Então aí o que acontece aí? Você calcula a raiz de 4, ou seja, existe um número inteiro elevado à segunda potência, multiplicado por ele mesmo, que vai dar 4, se existir, já fura, porque o número irracional ele não é uma raiz exata, tá? E aí você tem que arrumar, se for falsa, você tem que arrumar para que seja verdadeiro essa afirmativa, certo? Se não for, é só colocar verdadeiro, acabou, passa para o próximo, certo? Mas aí, por exemplo, se não for, você pode colocar só acrescentando não ali, ó, o número não é irracional, já acabou, né? Já dá para fazer. Mas você pode completar com um conjunto numérico que venha ser da sua preferência aí, que tem várias maneiras de você arrumar essa afirmativa.
O próximo, 1/4 negativo, é um número real e irracional. Então, lembrando que as características dos números, os números reais engloba tudo, então é um número real, a gente só precisa ver se ele é um número irracional. Por quê? Porque o número irracional ele tem a característica de ser um decimal infinito e não periódico. Então, o que acontece aí? Se você fazer R$1 dividido para 4 pessoas, dá para dividir? Se der para dividir, ele não entra com um número irracional, né? Mas pela característica do número, tem que estar atento aos detalhes dos conjuntos, as características dos conjuntos numéricos. Se você entender o que é um número irracional, o que é um número racional, você já vai conseguir verificar se é verdade ou não. Mas se não for, precisa ajustar. E aí o que acontece lá? Ali está falando R menos I é igual a quê? O que ele está falando? Se eu pegar os números reais, que é o conjunto dos números completos, tirar os números irracionais, então naquele diagrama lá você vai tirar uma parte dele, sobra só os números racionais? É isso que ele está falando lá. Tá? Então a gente percebe que o conjunto dos números reais, ele junta os dois números, que são os números racionais e irracionais, certo? Tirando aquele I do diagrama, tampando, se você quiser tampar ele lá, você vai perceber, vai conseguir matar o exercício, né? Tampando ele assim, você vai sobrar só uma parte do conjunto. Se sobrar o conjunto dos números racionais, é verdadeiro. Se não sobrar, você precisa arrumar para que ele seja verdadeiro, para que seja afirmativa verdadeira, tá? Bom, e o último é a raiz de 900, é um número inteiro e real. Real né? Porque todo o conjunto é real. A gente só precisa saber se é inteiro. A raiz de 900, depois a gente vai mostrar alguns detalhes de como calcular essas raízes, tá? A gente vai elaborar uma aula para isso, porque calcular raiz é um dos temas que você precisa para dar continuidade à sequência de conteúdos do nono ano. Mas eu coloquei aqui para vocês já para ajustar aí, para ajudar vocês. Então, a raiz de 900 é igual a 30. Por quê? 30 vezes 30 é igual a 900, certo? Então, a gente precisa, a gente consegue calcular a raiz de 30, que é igual, a raiz de 900, que é igual a 30. E aí você coloca lá se é verdadeiro ou não. A raiz de 900 dá 30. Real porque todos são números reais. Precisa saber se 30 ele é um número inteiro. Tudo bem? Bom, então coloca aí, se for verdadeiro, você coloca verdadeiro, não precisa mexer nada. Se for falso, precisa ajustar para que torne verdadeira a afirmativa. Bom, aí agora a última atividade de hoje vai falar sobre o item 2 aqui, ó. Jaqueline desafiou sua irmã Juliana para encontrar dois números inteiros e consecutivos. O que seria inteiro? Número positivo, né? ou negativo. E consecutivo é um após o outro, certo? Por exemplo, qual é o consecutivo de 2? É o 3. Tudo bem? Sempre somo 1 para achar. Mas vamos lá. Entre os quais se localiza a raiz de 2500. Então, 2500 não, 250. Então a gente percebeu que tem números que dá uma raiz quadrada exata e tem alguns números que não dão uma raiz quadrada exata, certo? Bom, o que ela fez aí para localizar? A gente vai fazer essas aproximações para outras raízes também, mas aqui, como é superficial, a gente vai só dar uma ideia de como fazer. Na verdade já está aí pronta, mais ou menos, só vamos entender. Juliana disse que para descobrir iria utilizar quadrados de alguns números, como o 10 e o que é 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10 dá igual a 100, e 20, que 20 vezes 20 é igual a 400. Então ela usou essas duas aproximações aqui. E aí ela percebeu que, como 250 é um número entre 100 e 400, significa então o quê? Que a raiz de 250 é um número entre 10 e 20. Certo? É isso que ela percebeu, porque é óbvio, né? Então, pegamos o menor, o maior, então 250 está dentro desse intervalo aí, certo? Então, ela testou um número intermediário, que está no meio, que é o 15, ó.
e fez 15 elevado a 2, que é 15 vezes 15, e obteve o resultado 225, que está bem próximo de 250. E concluiu que a raiz de 250 está próximo do valor de 225, certo? Está próximo porque ela fez ao quadrado. Beleza, aí ela pegou um consecutivo. Qual que é o consecutivo de 15? O 16, não é isso? Então, olha lá. Para aproximar ainda mais, ela fez 16 elevado a 2, que já colocou a resposta, que é 16 vezes 16 é igual a 256. E concluiu que a raiz de 250 está entre 15 e 16. Foi essa a conclusão que ela fez, beleza? Aí o que pede para fazer? Você concorda com os procedimentos de Juliana? Confira esse procedimento usando a calculadora para fazer a raiz de 250. Então o que foi feito aí? Ela concluiu, fazendo por esse processo aí, que a raiz desse número não é uma raiz exata, porque os valores próximos que a gente tem é 15 e 16, tá? E aí ela concluiu que não é um número exato, ou seja, vai dar 15, alguma coisa, porque o número para estar, e pensando no número não inteiro, né, obviamente, né, ele está entre esse intervalo 15 e 16, tem que ser 15,1, 15,2, 15,3, ou se aumentando as casas decimais, tem uma quantidade infinita de números aí. Mas se o procedimento que ela fez estiver correto, quando você testar na calculadora, você vai encontrar 15, alguma coisa, certo? Se não encontrar isso daí, significa que o procedimento não está correto. Então você confere, eu aconselho colocar um pouco do número aí na calculadora, para vocês poderem entender a ideia, e aí a gente conclui se o procedimento que ela fez está correto ou não, tudo bem? Aí futuramente nós vamos ver os processos para calcular as raízes mais aprofundamento, mas por hoje é só, tá bom? Um abraço a todos, até!